Olá, queridos amigos, estamos começando mais um programa Palavra da Salvação. Hoje, sexta-feira da quarta semana da Quaresma, vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 1 a 2, depois dando um pequeno salto, indo para o versículo 10, e mais um pequeno salto, indo para o versículo 25 a 30. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia, evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis. Mas eu o conheço, porque venho da parte dele. E ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Jesus, caríssimos, está vivendo um momento muito tenso da sua missão, porque entrou em Jerusalém, estava diante das autoridades, ele evitava numa determinada ocasião, noutra, encontrar-se com essas autoridades para que não se antecipasse aquilo que devia acontecer em plena Páscoa dos judeus. Não tinha chegado a sua hora. E a providência divina também o guardava. O Pai aguardava o momento em que o sacrifício do Filho seria realizado de uma maneira profética, em paralelo com toda a Páscoa dos judeus, como devia de fato acontecer para a elevação da nossa fé do antigo para o novo. Observamos que, num determinado momento, existe um certo silêncio sobre a pessoa de Jesus em Jerusalém, mas ao mesmo tempo se sente aquela tensão sobre a sua pessoa. Alguns questionavam sobre o fato dele ser ou não o Messias. Ele dizia ser o Messias, dizia ser o Filho de Deus, e inclusive no Evangelho afirma vir da parte do Pai. Enquanto os judeus diziam: o Cristo, nós sabemos que quando ele vir, ninguém saberá de onde ele é. De fato, aquele Cristo que eles estavam contemplando, Jesus, na verdade, eles não sabiam de onde vinham. De onde ele vinha, vinha do Pai. Ora, ele ainda não era conhecido, porque Jesus não tinha sido aceito no coração deles. Seria reconhecido o Pai à medida que a imagem do Filho ficasse clara para cada um deles. Mas eles não queriam enxergar com os olhos da fé. Eles não queriam ver Jesus como ele se revelava, mas sim Jesus conforme eles intencionavam na sua rejeição. Ora, esse cenário vai se desenvolver ainda mais, a tensão vai aumentar e chegará o momento em que Jesus será julgado. Ele pregava no templo uma atitude que para os judeus era grave, porque ele estava se colocando acima da autoridade dos sacerdotes. Inquietava muito os religiosos em Jerusalém essa atitude dele. Também ele era alguém muito benquisto pela maioria do povo de Jerusalém, e isso fazia com que as autoridades temessem agir de um modo imediato sobre a sua pessoa. Isso o guardava de certa forma. Mas chegará um momento que isso não será mais suficiente para guardá-lo, porque toda a proteção que Jesus tinha, tanto pelo povo quanto por essa intervenção divina, seria retirada para que ele pudesse oferecer o seu sacrifício de livre vontade, como ele já tinha aceitado no momento em que ele entrou em Jerusalém. Que a gente possa acompanhar todo esse cenário de Jerusalém nesses dias em que vamos nos aproximando cada vez mais do Domingo de Ramos, quando nós celebraremos de uma maneira exultante a presença do Salvador que chega para o seu sacrifício. Um Messias que se revela não como os homens pretendiam ou imaginavam, mas como ele pensou em nos amar até o fim. Que Deus possa ser louvado na vida de cada um de nós,
e exultemos na sua presença aquele que chega na hora certa na vida de cada um de nós. Ele vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã em mais um programa Palavra da Salvação.